Indo agora para a segunda questão, gostaria de saber de vocês a seguinte pergunta. Tratando-se do ensino de filosofia para o nível médio, qual a atual situação, as dificuldades e exigências encontradas no mercado de trabalho para o professor de filosofia no Piauí? Você acredita que a situação nos outros estados é diferente? A primeira dificuldade que eu vejo relativa ao ensino de filosofia no ensino médio no Piauí é o nível intelectual dos alunos. Nós temos alunos que não leem bem, não escrevem, e fica difícil, sem essas habilidades, a gente ministrar conteúdo filosófico para esses alunos, né? Outro problema do Piauí, que já não diz respeito aos alunos, é esse mau hábito de colocar profissionais de outras áreas dentro da área de filosofia. Esse é um grande problema. E aí, às vezes, a gente pega alunos que já cursaram disciplinas com professores que não são da área e a gente vê o tamanho equívoco na forma de ministrar as aulas e os conteúdos. Eu já ouvi falar de casos de professores de filosofia, né, que não são da área de filosofia, dizendo que filosofia é besteira. O cara ensinou isso para os alunos. E isso compromete muito o nosso trabalho quando a gente pega esses alunos provenientes desse tipo de professores, né, dessa cultura, desse mau hábito de colocar pessoas de outras áreas. Com relação a outros estados, eu tive a oportunidade de ser professor durante um mês em Brasília e eu percebi que o nível intelectual dos alunos de lá era bem melhor. Primeiro que lá é cobrado filosofia no vestibular. Os caras do terceiro ano, eles têm que ler algumas obras de filósofos que aqui no Piauí a gente só lê na graduação. E isso é muito interessante, o nível, né? Isso ajuda muito a aula do professor, o nível intelectual dos alunos. Também outra coisa positiva que eu percebi em Brasília é que lá só pode ministrar aulas de filosofia professores de filosofia que fizeram concurso para filosofia. Mesmo que eu tenha uma segunda graduação e fiz para história, lá não existe essa figura do cara completar a carga horária na rede pública. Outra coisa que eu notei em Brasília é da importância do professor de filosofia para a escola. Geralmente o professor de filosofia ele é colocado como cabeça de vários projetos. O primeiro contato que eu tive com a escola, eu só fui me apresentar, né, como professor seletista. O primeiro susto que eu tive assim foi quando eu entrei no pátio, tinha vários quadros em forma de mosaico com rosto de filósofos. Isso eu já olhei e já tomei um susto, né? Eu nunca vi numa escola do Piauí isso. E aí, quando eu cheguei, que me apresentaram na sala de professores, todo mundo ficou. Ainda bem que chegou professor de filosofia, alguns projetos aqui vão dar certo, vão para frente. Quer dizer, isso mostra, pelo menos nessa escola que eu fui professor, da importância do profissional de filosofia, não só em ministrar as aulas, mas na participação de certos projetos lá da escola, né? Robson, tu falaste que foi dar aula lá como professor seletista. Que espécie de professor é esse lá? É o mesmo substituto daqui, né? Lá muitos professores tiram licença, né? Os professores efetivos. E aí eles abrem seleção para cobrir o quadro desses professores, né? É quando os professores efetivos voltam da licença, aí você sai da vaga. O horário pedagógico lá da escola também, a gente sentia que funcionava. As coordenadoras se reuniam com a gente de modo cooperativo mesmo, né, para nos ajudar em projetos, nos sugerir atividades, olhar as atividades que a gente elabora. Assim, sem nenhum autoritarismo, né? Diferente do que acontece aqui em muitas escolas, né, onde as coordenadoras são autoritárias querem tirar a autoridade do professor dentro de sala de aula. Lá não, lá a gente sentia assim, um nível muito grande de cooperação entre professor, coordenação, direção. Bom, eu acredito que as dificuldades que o professor de filosofia com relação ao ensino, ou a ensinar o aluno, né, o que o professor de filosofia encontra, não é própria ou não é particular só do professor de filosofia. Conversando com professores de outras disciplinas, sempre nos horários do recreio, no horário de uma reunião, de um planejamento, conversando com os outros professores, nós percebemos que os outros professores também encontram as mesmas dificuldades que nós, professores de filosofia, encontramos, que é justamente a falta de atenção do aluno para com a aula, as dificuldades que os alunos têm em ler e em escrever, mas isso tudo fica periférico
quando a gente vê qual é o que está por trás disso tudo. É a falta de interesse do próprio aluno, né? O nosso aluno hoje, não só aluno de filosofia, mas principalmente filosofia, porque filosofia tem um agravante, que não tem a finalidade prática que as outras disciplinas têm. Quando eu quero dizer finalidade prática, eu quero dizer que filosofia não tem no vestibular, e aí para eles finalidade prática é cair no vestibular ou algum concurso ou coisa do gênero. Aí então fica mais dificultoso para o professor de filosofia, né? Mas a dificuldade que nós encontramos é a falta de estrutura mesmo intelectual dos alunos. E aí eu acho que vai surgir até como uma espécie de denúncia, como vem acontecendo o sistema educacional, né? Porque o sistema educacional, pelo menos em escola pública, acontece do seguinte modo: o aluno é aquele cara que ele vai para a sala de aula e o professor é subserviente a ele. Qualquer coisa, qualquer exigência de disciplina em sala de aula que o professor impõe, o professor já está inibido do aluno, o professor está perseguindo o aluno, coisa do gênero. O aluno na escola pública tem que fazer 24 pontos de média no ano todo. Aí você encontra casos em que alunos fazem 15, 18 pontos de média, mas aí tem um conselho, né? Principalmente quando o aluno faz o terceiro ano do ensino médio, tem um conselho onde vem os pais do aluno, vem representantes da escola e vem o aluno, e você fica no meio como se fosse o réu, né? Onde você vai ser obrigado a passar aquele aluno, porque ele tá, afinal de contas ele está no terceiro ano, né? Ele tem que passar. Ou você tem que fazer as tais provas de recuperação bimestral, e aí o aluno não faz as provas mensais porque já tem a recuperação bimestral. E aí o aluno pouco frequenta a sala de aula, mantém conversas paralelas em sala de aula, né? E aí você se pega muitas vezes na sala de aula pensando, mas eu estou dando aula para quem? Aí você olha para as paredes e acha que está dando aula para as paredes, porque não tem ninguém prestando atenção. Aí algumas coordenadoras chegam e dizem, bom, é porque o seu método não é bom. Então então vamos mudar o método de dar aula. Ano passado eu mudei 4 vezes de método de dar aula. Comecei o ano dando aulas dialogadas com os alunos, expositivas. Tudo bem, problema de método, então vamos mudar. Sentei com os alunos e conversei com eles quais eram as dificuldades que eles sentiam, por que eles não agiam daquela forma, por exemplo, na minha aula. Professora, é porque não tem livros de filosofia. E aí eu pensei, bom, então eles não têm livro de filosofia, talvez a dificuldade até de ler o conteúdo seja essa. Então, foi o que eu fiz. Eu elaborava textos, resumos, do meu bolso, eu xerocopiava e distribuía em sala de aula para os alunos. Não funcionou, né? Porque eu pedi para que os alunos lessem e depois nós fôssemos discutir sobre o que eles tinham lido. Não funcionou. Certo, então vou mudar novamente. Vou fazer o seguinte, vou apresentar filmes que tenham conexão com algum tema filosófico, e a partir do comentário do filme, a gente começa depois a entrar no âmbito mesmo da filosofia. E aí passei o primeiro filme, Vanilla Sky, por exemplo, né? Porque o Vanilla Sky você pode pegar o mote para discutir, por exemplo, o ceticismo, e também encaixar ali Descartes, o argumento do gênio maligno, né? Aquela coisa toda. Quando os alunos entraram na sala de aula, e eu com cuidado sempre de pegar filmes contemporâneos, mais próximos, né? Não filmes muito antigos, e também tendo cuidado de não pegar filmes legendados, porque quando o filme é legendado eles não querem assistir, só querem se for dublado. Mas mesmo assim, quando, para meu desgaste, né? Professor, e o filme não é pornô? Porque só queremos assistir se o filme for pornô. E aí eu botei a mão na cabeça e perguntei, o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente fica pensando, como é que não só trabalhar filosofia, mas como é que a gente faz para trabalhar qualquer conteúdo com esses alunos? Seja matemática, seja gramática, seja literatura, história e geografia. Então, tem dificuldades, mas essas dificuldades não são próprias do professor de filosofia, mas das outras disciplinas também, por conta da falta, da baixa qualidade dos alunos. Eu concordo com o David. Quando ele disse que a dificuldade não é só em filosofia, é em todas as áreas. Realmente, começa pela falta de estrutura da escola. Eu tive uma turma ano passado que, quando todos os alunos entravam na sala, faltava carteira. Chegou o dia de prova que o aluno fez prova no chão, sentado no chão. Então, começa por essa dificuldade estrutural da escola, não só em filosofia, mas em todas as disciplinas. Eu fico pensando nos professores de física querem fazer um experimento físico sem ter laboratório, os professores de química
sem ter laboratório para fazer os experimentos. Mas a gente pode pensar o seguinte: qual é o instrumental de filosofia que o filósofo trabalha? Como o David falou, é a leitura e compreensão dos textos lidos. Você vai trabalhar com palavras, com a leitura, com a compreensão. O problema é que quando o aluno chega no primeiro ano do ensino médio, simplesmente ele não sabe ler. Eu tive turmas de 30 alunos que a metade era analfabeto funcional, não sabia ler nem escrever, coisas básicas mesmo. Então, começa por aí. Como é que eu vou trabalhar com esse aluno? Vou abandonar ele, cuidar só dos que ainda dá para fazer alguma coisa? Como é que eu vou fazer isso? Ensinar filosofia para eles. Então, o primeiro desafio que o professor de filosofia enfrenta é em fazer com que o aluno aprenda a ler. Tem que ensinar a ler. Porque vem um sistema que vai empurrando esse aluno que não sabe de nada, não sabe ler, não compreende o que lê, e vão empurrando ele chega no primeiro ano e a nossa disciplina acaba sendo antipática mesmo, que ele não compreende nem textos básicos. Imagina um texto de filosofia, um texto sobre ética. Então, essa é uma dificuldade principal. Com relação às exigências, né, que a pergunta se refere, a exigência que eu noto que as escolas fazem é de responsabilidade. O professor tem que ter responsabilidade. Muitos dos nossos colegas de filosofia, eles faltam muito, chegam atrasados, enrolam os alunos. Teve uma turma que eu peguei no começo do ano que era de repetentes, metade era de repetente, né? E eles diziam que eu estava ensinando errado, que não era daquele jeito, que era lendo poesia, que era lendo uns textos de literatura. E quer dizer, que o professor anterior deles enrolava eles. Chegava lá, lia uma poesia, botava uma música para tocar, cantava uma música e tal. Então, eu noto isso, a exigência que a gente tem que fazer com a gente mesmo, os professores, de primeiro se formar, ter uma boa formação, ter conteúdo, que você só pode ensinar se você tiver conteúdo. Outro é prestar atenção nos horários, não chegar atrasado, não ser responsável. Nessa turma, que era uma turma noturna, os alunos ficavam espantados porque às 7 horas eu estava na sala de aula. Às 7 horas começava a aula e às 7 horas eu estava na sala. Então, para eles isso era uma surpresa. Os outros professores do primeiro horário não chegavam na hora. Eu não faltava também. Então, isso é uma exigência que nós temos que ter com nós mesmos, professores, para agir com os alunos, com a situação. Com relação a o status da filosofia nos outros estados, eu não conheço muito bem, o Robson falou aqui de Brasília, mas eu acredito que no geral, não é muito diferente, porque, como o David falou, se a disciplina não tiver um caráter prático, um caráter científico, vamos dizer assim, eles não querem saber. O formato de filosofia é um formato de formação humanística, então, assim como literatura, fica difícil mesmo se trabalhar isso por causa mesmo do ethos contemporâneo, do ethos capitalista, da produção mesmo, de bens. E a filosofia, qual é o bem que ela produz, que ela ajuda a produzir? Material nenhum. O bem que a filosofia ajuda a produzir é a formação intelectual humanística dos alunos. Bom, só para completar aqui um pouco também, que eu falei que eu havia testado 4 métodos, né? Então eu falei 3. O último que eu ainda estou testando, e não tá aquelas coisas todas não, mas está saindo melhor. Eu prestei atenção, e talvez pode servir como auxílio, né? Eu prestei atenção que os alunos, eles conseguiam aprender conteúdos de outras disciplinas, quando na escola tinha aquelas feiras culturais, ou feiras de ciência. Por que os alunos aprendiam melhor? Porque eles próprios, eles iam pesquisar, e eles iam apresentar aquele conteúdo. Então, eles tinham domínio daquele conteúdo. O que ultimamente eu estou fazendo? Bom, na próxima aula, por suposição, falarei sobre ética e moral. Então, hoje, eu faço o seguinte, olha, e é claro que você tem que estar sempre usando a chantagem dos pontos, de dar pontos, porque se não for assim, a coisa não anda, né? Você não dá dinheiro, mas dá pontos. Então, vocês, olha, a próxima aula nós vamos falar de ética e moral. Então, quero que vocês pesquisem, e aí eu peço até que eles façam uma pesquisa em dicionário simples, comum, que é o que eles têm acesso. Pesquisem lá no dicionário, no verbete, o que é moral e depois o que é ética. E me tragam na próxima aula. E aí, quando chega a próxima aula, o que eu faço? Eu pergunto para eles
qual foi o conceito que eles encontraram. E aí a nossa aula começa a partir da discussão do conceito que eles encontraram. E aí a gente vai encaixando a concepção de ética em Platão, a concepção de ética em Aristóteles, e comparando com aquela resposta que eles encontraram no dicionário Aurélio, por exemplo, né? Está sendo melhor, porque, por exemplo, pelo menos eles entram em sala de aula com um certo conteúdo, com uma certa coisa prévia, né? Para não ficar muito abstrato. E aí, a questão da coisa prática, né? Semana passada eu vi uma coisa aberrativa, não do aluno, mas de uma professora de sociologia da escola, né? A professora está saindo agora da escola e ela nunca tinha me ouvido, né? Nunca tinha me visto na escola, e ela chegou, eu estou saindo também para o mestrado, vou fazer meu mestrado em Lisboa, não sei o quê, né? Você é professor de quê? Eu sou professor de filosofia. Né? A professora de sociologia dizendo, filosofia é tão chato, né? Porque é tão abstrata, não tem nada a ver com a prática, com a realidade. Eu disse, professora, realmente não tem, depende da realidade que a senhora vive, porque pensar em questões morais e éticas, por exemplo, é pensar numa questão prática. Pensar a senhora tem conhecimento. Então, pensar o que é conhecimento, ou como é possível conhecer alguma coisa, é também uma questão prática. A professora eu acredito que a professora já se deparou, pelo menos em livros, com obras de arte. Ou já deve ter chamado alguma pessoa de bonita ou de feia. Então, faz sentido prático perguntar pelo que é o belo. E isso são coisas que a filosofia trata. Então, e aí eu retruquei a pergunta para ela. Então, o que a senhora quis dizer com questões práticas? Porque eu não entendo desse modo. Com relação a essa motivação, né, dos alunos, que é muito importante, o David citou agora, que estimula com pontos, né? É um dos fatores. Eu adotava uma técnica que era... eu comprava um desses livros da Martin Claret, mesmo, de literatura, e os alunos tirassem de 8 para cima, eu sorteava esse livro entre eles. Então, eu tinha 7 turmas, comprava 7 livros, Martin Claret, comprava lá do Leonardo, com desconto, né? Aí eu sorteava esse livro para os alunos tirassem de 8 para cima. No primeiro mês, só 2 alunos, a média de 2 alunos por turma tiraram mais de 8. No segundo mês, já foi mais da metade, quer dizer... que no final do ano tu estava quebrado, né? No final do ano eu fiquei devendo um livro para aluno. Com relação à questão prática, justamente quando se forma alguém de maneira humanística, né, que a filosofia é essa disciplina de formação mesmo, isso é uma coisa prática, isso é uma coisa concreta. Você não está, obviamente, formando ninguém para construir um helicóptero ou construir uma bomba, sei lá. Mas você está construindo essa pessoa para ela ter uma vida melhor, compreender-se melhor, compreender o seu status social melhor. Então, o meu modo de incentivar os alunos, eu fiz assim. Os 2 melhores alunos, né, um de ciências e um de geografia, eu vou levar para um passeio no final do ano. Só que até agora não surtiu nenhum efeito nas notas, né? Concordo, tem que correr para eles. Uma palavra dessa.